Olá! É grande o número de diabéticos no mundo. Dados de 2019 apontam para uma prevalência mundial de 9,3% de diabéticos. Isso equivale a dizer que 463 milhões de pessoas no mundo têm a doença. E os dados não são otimistas, apontam para um aumento a cada ano. É importante também dizer que diabetes é uma doença silenciosa, que a cada 2 pessoas diabéticas, uma não sabe que tem a doença. Eu sou a professora Elinete, professora de nutrição do campus Florianópolis Continente do IFSC. Eu sou Nicole Pelaez, professora de gastronomia, e hoje vamos preparar uma torta mineira diet. Normalmente, as pessoas com algum tipo de restrição escolhem alimentos que despertem lembranças, recordações de algum momento de suas vidas que foram marcadas. Conhecida como memória afetiva, podemos trazer, através de algumas preparações, a sensação de conforto, de nostalgia. Por isso, vamos fazer uma preparação conhecida pela maioria dos brasileiros, muitas vezes encontradas em festas familiares ou comemorações em geral, devido à sua praticidade e sabor inigualável. E o mais importante, uma receita adaptada para as pessoas com diabetes, uma receita diet sem açúcar. Ao prepararmos uma torta ou um doce qualquer para diabético, basta substituir o açúcar por adoçante, certo? Errado. Não é o suficiente fazer essa substituição. É necessário fazer substituições como utilizar alimentos fontes de fibra, como cereais integrais, sementes e outros. É importante também utilizar lipídios saudáveis, que são os óleos e azeites insaturados. É importante também utilizar alimentos ricos em compostos bioativos, como frutas, verduras, mais coloridas possíveis. E ainda é importante que a preparação não tenha excesso de carboidratos. Então é importante que não contenha grande quantidade de farinhas refinadas e que não contenha açúcar. Hoje vamos produzir uma torta mineira adequada às pessoas que possuem diabetes. Foi substituído metade da farinha de trigo por farinha de trigo integral. Foi substituído o açúcar por um adoçante e no recheio acrescentada biomassa de banana verde. Lembrem-se de ler a ficha técnica antes de iniciar a preparação. Aqui estão os ingredientes da massa de pão de ló. Nesse primeiro bowl, inicialmente as claras foram batidas e posteriormente acrescentadas as gemas e o adoçante. Nesse segundo bowl, as farinhas foram peneiradas juntamente com o fermento e o sal. Agora, com um pão duro, nós acrescentamos devagar. Veja o movimento uniforme para minimizar o máximo a perda da aeração dessa massa de pão de ló. E aqui está o resultado. E agora vamos acrescentar essa massa na forma. Eu utilizei apenas no fundo o papel manteiga para facilitar a retirada, mas ela não vai ser untada.
tá certo? Aqui está o resultado. Caso houver necessidade, dupliquem a receita para fazer uma torta maior. Levar a forma ao forno a 160 graus por 15 minutos. Aqui estão os ingredientes do recheio. Quanto aos adoçantes, nós podemos utilizar numa preparação para diabético. Porém, porque vai ajudar no controle da glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Porém, é importante que o consumo de adoçante não seja muito frequente, porque ele tende a alterar a flora intestinal e trazer outros problemas ao longo do tempo. Nesta preparação, estamos utilizando um adoçante à base de sucralose, específico para uso em forno e fogão. Esse é um adoçante que não é tão novo e que dos antigos ele é considerado o que menos gosto residual tem. Porém, hoje em dia existem outros adoçantes como o xilitol e eritritol que possuem menos sabor residual ainda. A quantidade de adoçante que vamos usar numa preparação ela é muito importante. Então, quando se usa um adoçante à base de sucralose, utiliza-se mais ou menos o equivalente à metade em medidas caseiras da quantidade que usaríamos de açúcar. Por exemplo, numa receita tradicional, se vai 1 xícara de açúcar, numa receita diet utilizando sucralose, a gente vai usar meia xícara de açúcar. Agora, esse adoçante ele é muito leve, então não dá para considerar que vamos usar a metade em gramas. A gente usa em torno de 10 a 20% do peso indicado na receita. Por exemplo, se na receita pede 100 gramas de açúcar, eu vou usar de 10 a 20 gramas de sucralose. E com relação ao xilitol, nós utilizamos praticamente a mesma quantidade que usaríamos de açúcar. Por exemplo, se na preparação pede 2 colheres de sopa de açúcar, nós vamos usar 2 colheres de xilitol. Para o modo de preparo do recheio, fizemos um creme confeiteiro, utilizando leite, adoçante, gema, amido de milho e farinha de trigo, além da biomassa de banana verde. Foi levado à cocção até atingir um espessamento. Em seguida, foi acrescentada a gelatina em pó, sem sabor, já hidratada, e o creme de leite latte. Foi refrigerado e agora ele está pronto para ser utilizado no recheio. Dando continuidade ao recheio, eu vou pegar metade da quantidade do recheio, metade da quantidade do coco já ralado. Se vocês perceberem, eu deixei a casca do coco por questão estética e além de acrescentar fibra à preparação. E esse abacaxi picado, ele foi cozido com adoçante e água conforme receita. Agora eu vou pegar metade, eu peguei metade dessas preparações. E agora a quantidade de coco. E vou misturar. Pronto? Aqui está o nosso recheio da torta mineira diet. Vocês viram que nessa preparação estamos utilizando biomassa de banana verde? A biomassa de banana, ela é um produto feito a partir do cozimento de bananas verdes. A banana verde tem um carboidrato chamado amido resistente, que não é absorvido pelo nosso organismo. E não sendo absorvido, ele não aumenta a quantidade de açúcar no sangue, o que é bom para o diabético. E por não ser absorvido, ele pode ser chamado de fibra alimentar. Quando a banana amadurece, parte do amido ele é transformado em frutose, o que dá o sabor doce à banana madura.
A biomassa de banana verde é um ingrediente bem interessante, porque tem sabor suave e funciona na preparação como um espessante. Porém, seu consumo não pode ser exagerado, porque provoca gases, levando desconforto abdominal. Podemos encontrar a biomassa pronta no mercado ou podemos preparar a biomassa, e é muito simples. Basta cozinhar por algum tempo e processá-la ainda quente. O xilitol, assim como outros adoçantes terminados em ol, quando consumidos em excesso, podem levar à diarreia. Agora vamos para a montagem da torta utilizando, no caso, luvas descartáveis. Retirado do forno, eu retirei a massa da forma e como eu quero fazer hoje uma montagem minimalista, eu utilizei um aro. Cortei essa massa em 2 pedaços. E agora eu vou hidratar esses 2 pedaços com a calda do abacaxi. Em seguida, eu vou utilizar novamente esse aro, utilizando a base do bolo. E agora, recheando. Não se esqueçam que esse recheio, nós temos o creme juntamente com metade do abacaxi e do coco. Lembrando que para fazer essa torta eu utilizei apenas um disco da massa. A massa resultou em 2 discos. Uma base eu utilizei para esse bolo e a outra base eu utilizei para um outro bolo, no mesmo formato. Agora vamos para o recheio. Com a metade do recheio retirado o aro, vamos começar com a cobertura, utilizando esse formato de espátula. Terminado de passar a cobertura, vamos finalizar com o coco ralado. E esse processo pode ser feito manual. Então aqui está a finalização da decoração da torta mineira Daide. Lembram-se que eu utilizei como a base da torta, eu utilizei esse aro, fazendo 2 tortas, 2 mini tortas. E vocês devem imaginar que houve aparas, resultado desse corte, utilizando o aro. E aqui uma outra possibilidade, com aquelas aparas, recheei esse copo utilizando a massa, o recheio e finalizando com o coco ralado e o abacaxi em cima. Então assim, mesmo que na minha preparação haja aparas, eu posso também empratar nesse formato. Gente, é isso. Espero que tenham gostado dessa preparação e nos vemos no próximo encontro.